Conforme nós anunciamos, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra. Rodrigo, obrigado por atender o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande conversar com vocês, com você, Otávio, com o Lucas, com todos os seus ouvintes aqui na CBN, uma rádio tão importante, não só aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro, e que agora ocupa um espaço importante aqui da nossa cidade, do nosso estado, né? Legal, seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Rodrigo, a gente hoje te convidou para falar sobre um tema importante, e de um cartão postal importante, de um local importante, que faz parte, inclusive, da história da nossa capital, que é o Guanandizão. Interditado já há 5 anos, vocês agora vão revitalizar, vão transformar, vão dar vida nova, vão fazer com que o Guanandizão volte a receber público, eventos e passe a exercer a função pela qual ele foi criado lá há 1980, quase da minha idade. Isso. É um investimento importante, é uma ação importante. E como é que você define isso, como é que você resume esse momento pra gente? Tá, primeiro eu quero começar do início da sua fala. O Guanandizão, para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, é muito mais do que um equipamento esportivo. O Guanandizão hoje já se confunde com a cultura da nossa cidade. Verdade. Né? E isso é normal. Tem alguns equipamentos esportivos que eles se misturam com a história e com a cultura da cidade. Então eu vou num símbolo bem grande do Brasil, o Maracanã. O Maracanã hoje para o Rio de Janeiro e até para o Brasil é muito mais do que um espaço onde se pratica futebol, se pratica esporte. Ele já faz parte da cultura, faz parte da história, se confunde com a história do carioca, do brasileiro, é conhecido no mundo inteiro. E o Guanandizão, obviamente que devido às o nosso Maracanãzinho. Seria o nosso Maracanãzinho. Tá? É um espaço de fundamental importância para a história, para a cultura da nossa cidade. É bom lembrar que o Maracanãzinho é um ginásio de esportes no Rio de Janeiro também. Do lado do Maracanã. Do lado do Maracanã, que recebe grandes eventos internacionais, sim, principalmente do voleibol, né? Isso, os maiores eventos esportivos que acontecem no Rio de Janeiro, inclusive vários jogos dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Pan-Americanos aconteceram lá. E o Guanandizão seria isso, seria essa nossa... Eu quis começar desse jeito para mostrar para o seu ouvinte, para vocês, que o nosso entendimento da Prefeitura Municipal de Campo Grande, do prefeito Marquinhos, é que o Guanandizão está para além da sua importância esportiva. E que não é pouca coisa, nós vamos falar dela daqui a pouco. Não é pouca coisa. Mas é mais do que isso. Ele é um espaço que se confunde com a história da nossa cidade. Por isso não pode ficar fechado, por isso não pode ficar interditado, como já está há 5 anos, como você bem colocou. O Guanandizão é um ginásio esportivo, ginásio Avelino dos Reis, na verdade, né? Guanandizão é o apelido dele, ginásio Avelino dos Reis, inaugurado em 1984, na região do Grande Guanandi, porque é em Anhã, é verdade. O bairro mesmo é em Anhã, mas na região do Grande Guanandi, inaugurado pelo nosso querido falecido governador Pedro Pedrocian, assim como grandes obras da nossa cidade. O Guanandizão foi inaugurado e já passou por diversas fases, né? Eu estava contando aqui para você em off que é a 2ª vez que eu assumo o poder público e, por coincidência, pela 2ª vez eu pego o Guanandizão interditado. Em 1999 eu tive o prazer de assumir a Fundesporte, a Fundação Municipal Estadual de Esportes, e naquela época o Guanandizão ainda pertencia ao governo do estado, depois houve uma transição e hoje ele pertence ao governo municipal, governo do estado, e quando eu assumi ele também estava interditado. E a gente teve o prazer de conseguir parcerias e conseguir recursos. Já conhece bem então os caminhos? Conheço bem os caminhos, a gente conseguiu desinterditá-lo e colocá-lo em pleno funcionamento. Tivemos grandes eventos esportivos nesse período depois que ele foi desinterditado, e agora mais uma vez essa tarefa acabou caindo com a minha responsabilidade, obviamente não sozinho, senão não daria conta, mas com o prefeito Marquinhos, numa parceria que é importante dizer, Otávio, numa parceria com o governo estadual. Nós estamos fazendo um convênio com o governo do estado, governador Reinaldo, o presidente da Fundesporte, o professor Marcelo. Nessa parceria, nesse convênio, juntando esforços, a gente está conseguindo então os recursos necessários para fazer essa grande reforma e entregá-lo mais uma vez a população campo-grandense tão importante. Especificamente, o que mais tem que ser feito ali? Quais são os maiores problemas do Guanandizão que tem que ser resolvidos nessa obra? Então, Lucas, o Guanandizão ele foi interditado por problemas ligados ao Corpo de Bombeiros. Né? As exigências que o Corpo de Bombeiros faz para qualquer espaço com essa grandiosidade, com essa importância, com esse poder de concentração de público, ele tem uma série de exigências, obviamente, né? Que é o que eles chamam de incêndio e pânico. As exigências ligadas à questão de incêndio e pânico.
Então, a questão de hidrantes, de iluminação de segurança, extintores, as portas todas têm que ter aquela barra antipânico que facilita a abertura. Enfim, tem uma série de adequações que precisam ser feitas para que o Corpo de Bombeiros possa dar o laudo de vistoria autorizando que ele receba grande público de novo. Então, essa foi o motivo pelo qual ele foi fechado. Porém, obviamente que um espaço fechado durante 5 anos, ele acaba se deteriorando e não tendo manutenção. Infelizmente, isso acabou não acontecendo no passado e tem uma série de outras questões que a gente precisa fazer. Essa obra, esse convênio é um convênio de 2 milhões, quase 300 mil reais, 2 milhões 200 e poucos mil reais, e ele prevê toda a revitalização do espaço. E é importante dizer que o Guarandizão, para quem não conhece, ele é um ginásio, mas tem um entorno dele. Eu ia perguntar também, o pessoal treina futebol de campo ali também. Futebol de campo, nós temos uma quadra de areia, nós temos 3 quadras poliesportivas, estou falando só do entorno, do ao redor, né, que faz parte do complexo. Todo esse espaço vai ser também revitalizado, pintar as quadras de externas, vai ter colocar o gradil, os alambrados, vamos corrigir vamos consertar lá, fazer as obras de conserto da bilheteria externa, a parte interna toda, parte hidráulica, parte elétrica, vamos trocar o piso da quadra, vai ser um piso novo, o telhado está quebrado, vai corrigir o telhado. Tirando tudo isso, a gente consegue planejar novos eventos, sejam eles esportivos, culturais, mas me parece também, que o motivo pelo qual ele foi fechado é um tanto quanto simples, né? Não é uma questão tão complexa assim. É uma obra de que gira em torno de 200 mil reais, 200 e poucos mil reais, se a gente for falar somente da questão do Corpo de Bombeiros, tá? Esse projeto, falando do Corpo de Bombeiros agora, nós assim que assumimos e que identificamos esse problema, a gente foi lá descobrir, né? Assumimos um mandato, falamos, mas peraí, por que ele está fechado? Aí descobrimos que a questão era essa, imediatamente nós licitamos uma empresa para fazer o projeto que o Corpo de Bombeiros exige. Essa licitação foi feita, nós contratamos a empresa, estou falando desse 1 ano e meio de governo municipal. A licitação foi feita, a empresa ganhou, fez o projeto, depois que ela elabora o projeto, o Poder Municipal tem que encaminhar o Corpo de Bombeiros para ele verificar se é isso mesmo, fazer uma aprovação. Nós encaminhamos, eles nos devolveram com algumas correções, é normal que isso aconteça, nós já fizemos as correções, já devolvemos para eles e agora estamos esperando a aprovação do projeto. Com a aprovação do projeto, a gente vai fazer uma nova licitação para fazer esses reparos ligados à questão do Corpo de Bombeiros. É importante para os seus ouvintes entenderem. E, junto a isso, nós estamos fazendo a reforma completa do ginásio. Conclusão, num período aí imagino que até mais ou menos o meado do ano que vem, meado do primeiro semestre do ano que vem, a gente tem o Guarandizão não só cumprindo as exigências legais ligadas ao Corpo de Bombeiros, mas também todo revitalizado, todo reformado, em plenas condições. O papel pelo qual ele foi... Para o qual ele foi pensado, foi planejado e construído. Como você bem falou, é um espaço esportivo muito importante. O Guarandizão, ele cabe 8.200 mil pessoas. Eu já fui no jogo do Brasil, de vôlei lá, 2007. 2004. Além de grandes eventos esportivos, nós já frequentamos aquele local em grandes eventos culturais, shows. Grandes shows, né? Show do Roberto Carlos. Show do Roberto Carlos. Tem todo mundo tem uma história com o Guarandizão. Tem algumas histórias. O Guarandizão, do show do Menudo, famoso show dos Menudos. Que aconteceu lá. O pessoal mais antigo lembra disso. Menudos era uma festa. Eu lembro, não sou tão antigo assim. O prefeito Marquinhos estava contando na cerimônia agora de assinatura do convênio no domingo, dizendo que ele foi no show do Menudos, tá? Então, enfim, olha só como o Guarandizão se confunde. Só para lembrar, com a história da aqueles que também estiveram, os Menudos ficaram hospedados no Hotel Concorde. No Hotel Concorde, veja bem. Relembrando, flashback, né? Então é isso, gente. Veja, assim, nesse pouco papo que a gente está batendo aqui, pouco tempo de papo que a gente está batendo aqui, quantas histórias da nossa cidade, do nosso estado, a gente está relembrando. Então, um espaço desse não pode ficar parado. Não deveria ter ficado parado. Não deveria ter ficado parado. Não poderia ter ficado parado. Porque os prejuízos em cima de uma paralisação como essa, para os atletas, né, para o meio cultural, enfim, a gente não consegue hoje mensurar. Não consegue. Infelizmente, já aconteceu, a gente está contente por ele estar sendo pensado, existe uma preocupação com aquele espaço, Rodrigo, a gente quer que vocês tenham êxito e você, principalmente, mais uma vez chega para dar as mãos e reabrir e revitalizar e cuidar do Guarandizão. Nós vamos cuidar, vocês podem ter certeza disso, porque esse é um grande problema também do poder público. Em geral, não é o caso agora, mas em geral se pensa muito na obra,
mas não se pensa do depois da obra, no dia seguinte. Então, nós temos toda uma estrutura já montada para fazer manutenção, limpeza e principalmente animação cultural, porque não adianta um espaço construído que seja da melhor qualidade possível, se não tem gente lá dentro, se não está humanizado, se não tem professores, se não tem atividades. Esse foi um dos grandes problemas dos legados dos Jogos Pan-Americanos, por exemplo, no Rio de Janeiro, dos Jogos Olímpicos agora, acabaram e as arenas ficaram lá sem ter o que fazer com elas. Então, nós já estamos com isso planejado, já temos estrutura, já temos pessoal, já temos professores. No entorno do Guanandizão já existem atividades da FUNESP, já existem vários projetos. Quando nasceu ali era um local meio longe, o Guanandizão era gigantesco. Hoje o Guanandizão não é tão grande mais para a capital que a gente... E nem é tão longe mais. E nem é tão longe mais. Nem é tão longe. Rodrigo, volte mais vezes à CBN para falar de Guanandizão e dos projetos que a prefeitura desenvolve na área esportiva. A gente está à disposição sempre aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estarei aqui sempre que for chamado. Muito obrigado. Conversamos com Rodrigo Terra, que é presidente da Fundação Municipal de Esporte, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes.